No vídeo anterior, nós vimos sobre a interação com o banco de dados por meio de uma linguagem de programação, no caso o Python. E nós vamos continuar trabalhando com o Python nessa aula, mas com a finalidade de importar, de ler um arquivo CSV. Então, CSV e armazenar no banco de dados que nós estamos trabalhando. CSV, como já discutimos em outras aulas, é um tipo de arquivo que permite organizar dados de forma tabular, separando os dados em colunas e linhas. As colunas são separadas por meio de um caractere especial, como um ponto e vírgula, uma tabulação. Então, permite fazer uma leitura a partir dessa estruturação. As bibliotecas, as linguagens de programação conseguem então separar esses dados, essa estrutura dos dados. Então, lendo linha a linha, separando as colunas por meio desse caractere separador. Então, o CSV, também, como já discutido anteriormente, ele é um formato muito utilizado para trabalhar com dados, seja na agricultura ou em outras áreas, mas como nós estamos contextualizando no meio agrícola, dados de produtividade, por exemplo, vindo de uma colhedora, dados coletados de um sensor, dados coletados ou mesmo organizados, quando são retornados de um laboratório, podem ser estruturados nesse formato CSV. Então, por isso, destaco aqui que ele é importante para a organização dos dados e seu uso é muito comum. Então, o objetivo agora é carregar um arquivo CSV e importar no banco de dados, onde nós estamos reunindo todas as informações. Ok? Vamos lá? Muito bem. Para fazer a leitura do arquivo CSV e o armazenamento no banco de dados, nós geralmente seguimos um fluxo. Tá? Então, isso que vamos tentar fazer aqui. Então, primeiramente, a gente faz a conexão com o banco de dados, depois a leitura do CSV. Aqui tanto faz, na verdade, a ordem. Essa conexão nós precisamos ter antes da execução, que é esse passo 4. Essa aqui já estamos fazendo logo no início. Então, tem a conexão, a leitura do arquivo CSV, a preparação desses dados, a execução no banco de dados e confirmar a execução. Tá? Então, basicamente, esse é o fluxo que vamos seguir. Então, o primeiro, está relacionado com a importação das bibliotecas e a conexão com o banco de dados. Já vimos anteriormente no vídeo de interação com o banco de dados. Então, é a mesma conexão. Eu vou só executar para deixar a conexão pronta. Então, aqui teve sucesso. E aí, o que nós vamos ver de diferente é quanto ao carregamento do CSV. Então, esse conjunto de dados, ele estará em um arquivo CSV. Aqui, essa leitura faríamos através da biblioteca Pandas. Então, se voltar na célula anterior, aqui já está importando a biblioteca Pandas, estamos chamando de PD, e por meio dela, nós fazemos a leitura do CSV. Então, tem esse método para leitura. E aqui, então, precisamos passar o caminho do CSV. Muito bem, aqui o Google Colab permite importar, criar um repositório de arquivos. Tá? Então, como essa plataforma que nós estamos rodando, Python, ela está em nuvem, então não teria como referenciar o arquivo no nosso computador. Então, nós vamos fazer o upload de um arquivo existente para a nuvem. Se você olhar aqui na barra lateral esquerda, tem esses ícones. Então, o primeiro que está sendo exibido é esse índice do conteúdo do nosso notebook. E o último ícone é arquivos, chama-se arquivos. Então, nós temos acesso a um repositório de arquivos para esse notebook. Então, aqui nós podemos carregar um arquivo. Nós vamos fazer o upload, aqui tem o botão upload, fazer o upload de armazenamento, e você vai escolher no seu sistema de arquivos, aí no computador, qual arquivo CSV você vai importar. Então, eu vou escolher esse aqui. Já tenho separado, está na pasta correta, dados talhão norte. Então, o nome do talhão que nós inserimos lá, então, são dados para ele. Muito bem, assim que fiz a importação, ele apareceu aqui na nossa seção de arquivos. Você pode visualizar ele por aqui também, pode renomear, excluir, atualizar, fazer download. Se você der um clique duplo, ele vai ser visualizado. Então, aqui, o próprio notebook já mostra com uma tabela, então tem X, Y, altitude, produtividade, soja, fósforo, potássio, matéria orgânica, magnésio, cálcio, pH do solo. Tá? Então, são essas as colunas do nosso conjunto de dados. E aqui, então, paginado. Então, tem vários registros nesse arquivo. São 40 entradas. Então, aqui tem 40 linhas desse arquivo.
Bem, vou fechar ele aqui, eu tenho um xizinho, e só vou abrir, mostrar para vocês, num outro editor, né? Então aqui toda a estrutura do nosso arquivo CSV, separados, né, então por uma vírgula, então essa vírgula é o separador de colunas. Então tem as duas primeiras colunas são as coordenadas longitude e latitude. Depois são atributos de dados, né? Altitude, produtividade de soja, aqueles que eu mostrei anteriormente. Ok? Então esse é o arquivo que nós estaremos trabalhando. Bom, feita o carregamento aqui para dentro do sistema de arquivos do notebook, né, você pode até voltar aqui para a listagem, para o índice, e nós vamos continuar a nossa interação no notebook. Então eu vou executar essa célula de leitura do CSV. Ó. Executar. Muito bem, então executei e aqui tem o DF que ele mostra o data frame. Então veja só, mostrou como uma tabela, tá? Então está aqui todo aquele conjunto de dados separados, organizadinho, né? Por colunas e linhas. O Pandas, né? Então já reconheceu cada uma das colunas do CSV e interpretou aqui como um objeto data frame. Olha só, então a gente consegue obter cada uma das colunas, trabalhar individualmente, então interagir com esses dados. Vamos descer um pouquinho para o próximo passo, que é o mapear as colunas do arquivo com os atributos inseridos na tabela tipo atributo. É o item 3, né? Então nós temos a tabela tipo atributo, que foram inseridos alguns registros, né? Então alguns tipos de atributo como a produtividade, o pH do solo, fósforo, potássio, né? Então tem o seu nome, o nome que foi dado lá. Então vou só abrir o Supabase. Abrir o Supabase para a gente olhar a estrutura. Opa, aqui. Tipo atributo. Ó, abrindo a tabela tipo atributo, você vai encontrar esse nome que está registrado. Perfeito? O nome dos atributos. E só que no arquivo, o nome das colunas ele está um pouquinho diferente. Ó. Então aqui na tabela está pH do solo, ok? Matéria, espaço, orgânica. E olhando para o nosso conjunto de dados, ó, então tem aqui ó, pH underline solo. A matéria orgânica é MO. Aqui está produtividade underline soja. Então nós vamos fazer um processo aqui de mapeamento das colunas, daquilo que está no arquivo para o nome que está na tabela tipo de atributo. Então a altitude está igual, né? Na verdade a tabela de atributo não tem altitude, mas tem um processo aqui que vai fazer a inserção de um atributo caso não exista, tá? Então a altitude vai ser criada. Produtividade de soja no arquivo, nós estamos mapeando para o nome, para a inserção lá que está na tabela, chamada produtividade. P está como fósforo, K como potássio, MO como matéria orgânica, Mg magnésio, Ca cálcio e pH underline solo como pH do solo, ok? E aí, nesse passo 3, pessoal, nós temos outras duas variáveis, que é talhão underline ID, indicando qual o talhão que vai ser associado a essa inserção, esse conjunto de dados. Então é do talhão de ID1, ID2, ID3, né? Então a gente precisa procurar na base de dados para associar ao ID correto. Nesse caso, nós só temos um talhão, tá? Que é o talhão norte, que nós chamamos. Então tá fácil, não precisa, a gente não vai errar, né? A não ser que coloque um ID inexistente. Mas então vai ser o primeiro ID. Se você quiser confirmar, pode abrir o banco de dados, vou fazer uma consulta, ó. Vou abrir o banco de dados, tabela talhão. Então, ó, o ID é o único talhão que tem. Perfeito? Então vamos lá, eu vou executar essa célula. Ela é bem simples, não tem nenhuma resposta. E aqui tem outra variável que esqueci de comentar, que é a data de coleta. Tá? Então você informa a data desse conjunto de dados. Nesse caso, pode ser que tenha coletas em de diferentes datas, né? Então, por esse algoritmo que nós criamos aqui, teria que talvez fazer a data de coleta, colocar nessa variável mapeamento, a coleta para cada um dos atributos. Mas, enfim, para o nosso exemplo, vamos considerar que todos os atributos lidos desse CSV foi na mesma data. Perfeito? Próximo passo, nós vamos fazer uma verificação se os atributos que foram mapeados aqui, ó, né, que deveriam estar na tabela, se eles realmente existem. Se não existir, eles serão inseridos. Tá? Então, eu vou executar essa célula que vai fazer isso. Vai buscar todos os atributos nominados ali. Se não existir, vai inserir, que é essa linha que faz a inserção. Como eu sei que a altitude não existe, eu vou verificar a tabela de atributos e verificar lá, então,
deve ter mais uma linha, que é a chamada altitude. Ó, não é que apareceu, então a altitude foi criada. A altitude só não tem unidade de medida, né? Então ela foi inserida só com o nome especificado lá. Eu vou aproveitar, vou mudar aqui, vou colocar em metros, então vou deixar M. Então já foi alterado, perfeito. Então a altitude já tem uma unidade de medida em metros. Voltando, isso aqui, essa inserção a gente poderia aperfeiçoar, né? Então colocar unidade de medida, algo nesse sentido, para não ter problema. Próximo passo nós vamos fazer a inserção no banco de dados. Então, como fizemos esse mapeamento de todas as colunas que tem no CSV, ok? Foi verificado que todas elas existem no banco de dados, agora nós podemos inserir no banco de dados. Então, para cada um dos atributos que está no CSV, então nós vamos ter que pegar os pontos amostrais, então temos 40 valores de altitude, 40 valores de produtividade, 40 valores de fósforo, 40 valores de K, né, de potássio. Então, assim, para cada um desse conjunto de dados, nós vamos criar uma feature collection, né? Então associando o ponto 1 com suas coordenadas, latitude e longitude, ponto 2 com latitude e longitude e assim por diante. Então geramos a inserção, né? o conjunto referente à altitude com todos os dados georreferenciados. Então criamos a feature collection a partir disso e inserimos no banco de dados. Próximo passo é pegar a outra variável, que é produtividade. Então, a produtividade, criamos a feature collection da produtividade, que é pegar o ponto 1, associar com as coordenadas latitude e longitude. Ponto 2, coordenada latitude e longitude, assim por diante. Então, fazemos isso para os 40 pontos de produtividade e inserimos no banco. Próximo passo, fósforo. Então, mesma coisa. Pega o ponto 1, associa com as coordenadas. Né? Fazemos para os 40 pontos até terminar todas as variáveis que estão no arquivo. Então nós vamos fazer, olhando aqui para o CSV, ó, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis. Então serão feitas 8 inserções no banco de dados. Ok? Então e nessa célula do item 5, né, inserção de banco, é feito justamente isso. Eu vou só explicar, então, antes de executar, como que ela funciona, né? Então por cima. Temos duas variáveis aqui, ó, coluna colx e coly. Esse aqui é para identificar o nome da coordenada x e nome da coordenada y que estão no CSV. Então, olha só, no CSV tem aqui, ó, a coluna x e a coluna y, né, em minúsculo. Tá? Mas poderia estar como longitude e aqui latitude. Ou poderia estar como long e aqui como lat. Então, depende do arquivo. Então, a ideia aqui, se eu tivesse como long, ó, tá? Então você coloca longitude, aqui lat. Então, tem que ir conforme a coluna que está no CSV. Beleza. Aí limpamos o estado de transação do banco de dados, se tivesse algum lixo de execução, né, tivesse dado problema anterior, só para não parar a execução aqui. E aí então entramos com um laço de repetição, que é esse bloco aqui, ó, tem um for. Esse for ele faz uma repetição. Repetição pelo quê? Nós vamos pegar todas as colunas que estão no arquivo, né, CSV, que foi feito um mapeamento, então a partir das colunas lidas, e a partir dela nós vamos fazendo toda a criação das feature collection, tá? Então aqui, ou melhor, criando o objeto de inserção e aqui fazendo então aquela interação para a criação da feature collection, né? Pegando cada um dos pontos, cada um dos 40 pontos e associando com as coordenadas, né? Então aqui a estrutura do GeoJSON, né? Representando uma feature, aqui tem os dados de geometria e aqui a propriedade, que é o valor daquela variável que está sendo lida. Muito bem. Então, aí, com cada uma dos pontos, a gente cria a coleção de feature. E isso é utilizado para inserir no banco de dados, né? Então, aqui a coluna de inserção. A SQL de inserção, né? Informando qual que é o ID do talhão. Esse ID do talhão é buscado de uma variável, talhão ID, que está aqui em cima, né? A gente especificou anteriormente. Cadê aqui, ó? Talhão ID, certo? A data de coleta está aqui também, ela vai ser colocada aqui, ó, nessa variável. O nome do atributo está acessando uma lista dos atributos, do ID dos atributos, né? Então vai associar com um atributo. E aqui, por último, os dados espaciais, os valores dessa inserção. Então, vai ser feito um laço de repetição para inserir 8 dados amostrais, 8 conjuntos de dados espaciais. Muito bem.
Agora, então, nós vamos executar. Vou dar um play e... Opa, olha só, aconteceu um erro, né? Então, às vezes acontece, como eu fiquei muito tempo aqui sem interagir com o notebook, explicando para vocês, pode ser que o Google Colab ele fechou a conexão com o banco de dados. Então, quando acontecer isso aqui, ó, connect to already closed, tá? Então, a conexão está fechada, está encerrada. Então, se nós tentarmos fazer alguma interação com o banco de dados, como foi nessa linha, pegar o cursor para inserção ali, para executar o SQL, ele lançou essa exceção. Então, quando isso acontecer, pessoal, o que você pode fazer? Você pode voltar lá na seção onde ocorre a conexão com o banco de dados. Ó. Então, aqui, voltando para o início, tem essa importação de bibliotecas e conexão com o banco de dados. Vou executar de novo aqui. Perfeito, a conexão realizada com sucesso. Então, o cursor agora ele está conectado. Então, volto lá para a seção da... Nós estávamos no item 5, né? Inserção no banco de dados. E vou fazer novamente a inserção. Perfeito, agora dados do CSV inserido com sucesso. Tá? Então, só quando acontecer a conexão ela encerrar, ela executa novamente aquele trecho de código que gera a conexão. Perfeito? Então, o que a gente pode fazer agora? Podemos consultar esses dados. Vamos olhar aqui no Supabase, né, na tabela de dados espaciais, verificar se realmente estão lá. Ó. Olha só que beleza. Então foram inseridos 8 registros, né? Então do ID 2 até o 9. Nós só tínhamos o ID 1 anteriormente. Então, olhando aqui, data de coleta, né? Então, 15 de maio de 2025, né? Todos esses registros com a mesma data. Aqui modificando a coluna tipo atributo ID, você pode ver que eles são diferentes, né? Então, conforme a inserção, tem lá pH do solo, vamos dizer, altitude e assim por diante, ok? Então, fez um mapeamento. E a coluna de valores, todas elas preenchidas, então, com os dados referente ao atributo, à variável que foi importada. Perfeito. Então, é isso que a gente precisava inserir, né, integrar. Agora, dados de uma fonte, que é comumente utilizada na agricultura, para dentro do nosso repositório, né, o repositório, o nosso banco de dados unificado de dados espaciais. Então, esse é o primeiro propósito cumprido de integração de dados, né, de uma fonte. Ok? Então encerramos por aqui essa parte. Até mais!